segunda-feira na Semana Santa. Esta manhã, também, Jesus vai com os seus discípulos a Jerusalém. Ela está a jejuar, pois o Evangelho diz-nos que estava com fome. Mateus 21:18, aproxima-se de uma figueira, que está pelo lado. Morcego não encontra nada nele, salvar apenas folhas. Jesus, desejando dar-nos uma instrução, amaldiçoa a figueira, que imediatamente murcha. Ela ensinar-nos o que esperam, que só têm bons desejos, e nunca produzem em si mesmos o fruto de uma verdadeira conversão. Nem a alusão a Jerusalém é menos evidente. Esta cidade é zelosa para o exterior do culto divino, mas o seu coração é duro e obstinado, e ela está a planear, a esta hora, a morte do Filho de Deus. A maior parte do dia é passada no templo, onde Jesus mantém longas conversas com os principais sacerdotes e antigos do povo. A sua linguagem para eles está mais forte do que nunca, e triunfa sobre todas as suas perguntas capitárias. É principalmente no Evangelho de São Mateus, Mateus 21, 22, 23, que encontraremos estas respostas do nosso Redentor, que tão energicamente acusam os judeus do seu pecado de rejeitar os Messias, e assim claramente prever o castigo que o seu pecado é trazer atrás dele. E finalmente, Jesus sai do templo, e toma a estrada que leva a Betânia. Tendo chegado até o Monte Olivete, que comanda uma vista de Jerusalém, ela senta-se, e descansa um pouco. Os discípulos fazem disto uma oportunidade para lhe perguntar, em quanto tempo os castigos de que ela tem falado no templo chegarão à cidade. A sua resposta inclui dois acontecimentos, a destruição de Jerusalém e a destruição final do mundo. Assim, ensina-lhes que o primeiro é uma figura do segundo. O momento em que cada um vai acontecer, é para ser quando a medida da iniquidade é preenchida. Mas, no que diz respeito ao castigo que está a acontecer a Jerusalém, ela lhe dá esta resposta mais definitiva: Amém, eu digo-vos, esta geração não passará, até que todas estas coisas sejam feitas. Mateus 24:34, a história conta-nos como esta profecia de Jesus foi cumprida, 40 anos mal decorridos após a sua ascensão, quando o exército romano acampou neste mesmo lugar onde ele agora fala com seus discípulos, e cercou a cidade ingrata e perversa. Depois de dar uma descrição profética desse juízo final, que é retificar todos os julgamentos injustos dos homens, ela deixa o Monte Olivete, regressa a Betânia, e consola o coração ansioso da sua mãe mais sagrada. A estação, em Roma, fica na igreja de São Praxedes. Foi nesta igreja que o Papa Paschal II, no século IX, colocou 2.300 corpos de santos mártires, que tinha ordenado a serem retirados das catacumbas. O pilar, ao qual o nosso Salvador foi amarrado durante a sua busca, também está aqui. Missa. O introito é retirado do 84º Salmo. Jesus, por estas palavras do profeta real, reza ao seu Pai eterno, para que o defenda contra os seus inimigos. Introdução. Juiz tu, ó Senhor, aqueles que me enganaram, derrubá-los que lutam contra mim, segurem-se de armas e escudos, e levantem-se para me ajudar, ó Senhor, o meu poderoso libertador. Pes. Traga a espada, e cale-se o caminho contra eles que, perseguir-me, diga a minha alma, eu sou a tua salvação. Juiz tu, etc. Na coleção, a Igreja ensina-nos a recorrer aos méritos da paixão do nosso Salvador, para que possamos obter de Deus a ajuda de que necessitamos no meio das nossas muitas misérias. Recolher. Grande, imploramos-te, ó Deus Todo-Poderoso, que nós, que através da nossa fraqueza, desmaiamos sob tantas adversidades, possamos recuperar pela paixão do teu único Filho Begotem. Quem, viva, etc. Em seguida, é adicionado um dos seguintes colecionas. Contra os perseguidores da Igreja. Misericordiosamente ouvimos, imploramos-te, ó Senhor, as orações da tua Igreja, que todas as oposições e erros que sejam removidos, ela pode servir-te com uma liberdade segura. Através, etc. Para o Papa. Ó Deus, o pastor e o líder de todos os fiéis, olhe para baixo, na tua misericórdia, sobre o teu servo X, a quem tu nomeares pastor sobre a tua Igreja, e conceder, suplicamos-te, que tanto por palavra como por exemplo, ele pode edificar todos aqueles que estão sob a sua responsabilidade, e com o rebanho que lhe foi confiado, chegar longamente à felicidade eterna. Através, etc. Epístola. Lição do profeta Isaías 55:10. Naqueles dias, Isaías disse, o Senhor abriu meu ouvido, fazendo-me saber a sua vontade, e eu não resisto, não voltei atrás.
Dei o meu corpo aos grevistas, e as minhas bochechas que os arrancaram. Não virei a minha cara daqueles que me repreenderam e me cuspiram em cima de mim. O Senhor Deus é o meu ajudante, portanto não estou confuso. Ela está perto que me justifica. Quem vai lutar comigo? Quem é o meu adversário? Deixe-o chegar perto de mim. Eis que o Senhor Deus é o meu ajudante. Quem é aquele que me condenará? Todos eles serão destruídos como uma peça de vestuário. A traça deve comê-los. Quem está entre vós que temem o Senhor, que ouvem a voz do seu servo? Aquele que caminhava na escuridão, e não tinha luz, deixe-o ter esperança em nome do Senhor, e apoiar-se no seu Deus. Os sofrimentos do nosso Redentor, e a paciência com que os deve suportar, são assim profetizados por Isaías, que é sempre tão explícito sobre a paixão. Jesus aceitou o cargo de vítima para a salvação do mundo, encolhe sem dor ou humilhação, não vira o rosto daqueles que lhe batem e lhe cuspiram. Que reparação podemos fazer a esta majestade infinita, que, para nos salvar, se submeteu a tais ultrajes como estes? Observem estes inimigos vis e cruéis do nosso Senhor Divino, agora que o tem ao seu alcance, temem em número quando vieram a prendê-lo no jardim, ele tinha apenas para falar, e eles caíram de volta no chão, mas agora permitiu-lhes amarrar as mãos e levá-lo ao sumo sacerdote. Acusam-no, gritam contra ele, e responde, mas algumas palavras. Jesus de Nazaré, o grande professor, o trabalhador maravilha, aparentemente perdeu toda a sua influência, eles podem fazer o que querem com ele. É assim com o pecador, quando a tempestade acabou, e o relâmpago não atingiu, ele recupera sua coragem. Os santos anjos olham com espanto para o tratamento mostrado pelos judeus a Jesus, e caindo, adoram a cara santa, que veio assim magoada e profanada. Vamos também prostrar e pedir perdão, pois os nossos pecados indignaram esse mesmo rosto. Mas vamos ouvir as últimas palavras da nossa epístola. Aquele que caminhava na escuridão, e não tem luz, deixe esperar em nome do Senhor, e apoie-se em seu Deus. Quem é este senão o gentil, abandonado ao pecado e à idolatria? Ele não sabe o que está a acontecer a esta hora em Jerusalém. Ele não sabe que a terra possui o seu Salvador, e que este Salvador está a ser pisado sobre os pés do seu próprio povo escolhido. Mas em pouco tempo, a luz do Evangelho brilhará sobre este pobre gentil. Ele acreditará, ele vai obedecer, ele vai adorar o seu Redentor, mesmo para dar-lhe a vida. Então será cumprida a profecia do indigno pontífice, que profetizava contra a sua vontade que a morte de Jesus traria salvação aos gentios, reunindo numa família os filhos de Deus, que até agora tinham sido dispersos. João 11:52. No gradual, o profeta real volta a chamar a dissídios dos carrascos de Nosso Senhor, os castigos que eles mereceram pela sua ingratidão e pela sua obstinação no pecado. O trato é usado pela igreja todas as segundas, quartas e sextas, durante a quaresma. É uma oração, implorando a Deus que abençoe as obras de penitência feitas durante esta época santa. Gradualmente. Levante-se, Senhor, e esteja atento ao meu julgamento, meu Deus e meu Senhor, empreendem a minha causa. Desenhe a sua espada, e pare aqueles que estão me perseguindo. Trato. Ó Senhor, não lide conosco de acordo com os nossos pecados, o que fizemos, nem recompense-nos de acordo com as nossas iniquidades. Senhor, não se lembre das nossas antigas iniquidades, que as tuas misericórdias nos impeçam rapidamente, pois estamos a tornar-nos mais pobres. Ajude-nos, ó Deus, nosso Salvador, e pela glória do teu nome, ó Senhor, entrega-nos e perdoa-nos os nossos pecados, pelo teu nome. Evangelho. Sequela do Santo Evangelho segundo João 12:1-9. Jesus, 6 dias antes do pajem, chegou a Betânia, onde Lázaro tinha morrido, a quem Jesus ressuscitou. E fizeram-lhe um jantar lá, e Marta serviu, mas Lázaro foi um deles que estavam à mesa com ele. Maria, portanto, pegou 1 quilo de pomada de espigão direito, de grande preço, e ungiu os pés de Jesus, e limpou seus pés com seu cabelo, e a casa estava cheia com o odor da pomada. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que estava prestes a traí-lo, disse, por que não foi esta pomada vendida por 300 pence, e dada aos pobres? Ele disse isto, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era um ladrão, e, tendo a bolsa, carregava as coisas que ali eram colocadas. Jesus disse, portanto, deixa-a em paz, que ela pode mantê-lo contra o dia do meu enterro, pelos pobres que sempre tens contigo, mas eu nem sempre. Uma grande multidão, portanto,
dos judeus sabia que ele estava lá, e eles vieram não só por causa de Jesus, mas que eles poderiam ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dos mortos. Como já dissemos, o evento relacionado com esta passagem do Evangelho teve lugar no sábado, véspera de domingo de Palma, mas, como anteriormente não havia estação para aquele dia, a leitura deste Evangelho foi adiada para a segunda-feira seguinte. A igreja traz este episódio dos últimos dias do nosso Salvador à nossa frente, porque nos permite ter uma compreensão clara da história da paixão. Maria Madalena, cuja conversão foi objeto da nossa meditação há alguns dias atrás, é uma figura proeminente na paixão e ressurreição do seu divino mestre. Ela é o tipo de alma que foi purificada pela graça, e depois admitiu o gozo dos favores mais escolhados de Deus. É importante que a estudemos em cada uma das várias fases através das quais a graça divina levou. Já vimos como ela se mantém perto do seu Salvador e fornece os seus desejos sagrados. Em outros lugares, encontraremos Jesus dando a preferência a ela sobre sua irmã Marta, e isso porque Maria escolheu uma parte melhor do que Marta. Mas agora, durante estes dias de Passão Tide, é o seu amor terno por Jesus que a faz querida para nós. Ela sabe que os judeus estão a planear a morte de Jesus. O Espírito Santo, que a guia através dos diferentes graus de perfeição, inspira-a, na ocasião mencionada no Evangelho de hoje, a realização de uma ação que profetizaria o que mais temia. Um dos 3 presentes oferecidos pelos magos ao divino infante, foi mir, é um emblema da morte, e o Evangelho diz-nos que foi usado no enterro de Nosso Senhor. Madalena, no dia da sua conversão, testemunhou a seriedade da sua mudança de coração despejando nos pés de Jesus o mais precioso dos seus perfumes. Ela dá-lhe, hoje, a mesma prova do seu amor. Seu divino mestre é convidado por Simão, o leproso, para uma festa. Sua mãe abençoada e seus discípulos estão entre os convidados. Marta está ocupada, cuidando do serviço. Exteriormente, não há perturbação, mas interiormente, há presságios tristes. Durante o repasto, Madalena é vista entrando na sala, segurando na mão um vaso de espigões preciosos. Ela avança em direção a Jesus, ajoelha-se a seus pés, unge-os com o perfume, e limpa-os com o cabelo, como na ocasião anterior. Jesus deitou-se num desses sofás, que foram usados pelo povo oriental durante os seus repastos. Madalena, portanto, poderia facilmente tomar o seu lugar favorito aos pés de Jesus, e dar-lhe a mesma prova do seu amor como ela já tinha feito na casa do fariseu. A evangelista não diz que, desta vez, derramou lágrimas. São Mateus 26:7, e São Marcos 14:3, acrescentam, que ela derramou a pomada na cabeça também. Se a própria Madalena compreendeu a importação completa do que o Espírito Santo a inspirou a fazer, o Evangelho não diz, mas o próprio Jesus revelou o mistério aos seus discípulos, e recolhemos das suas palavras que esta ação de Madalena foi, de certa forma, o início da sua paixão. Ela, ao desperrar esta pomada no meu corpo, fê-lo para o meu enterro. Mateus 26:12. A fragrância da pomada enche toda a casa. Um dos discípulos, Judas Iscariotes, atreve-se a protestar contra este desperdício, como lhe chama. A sua avareza base priva de sentir e respeitar o seu mestre divino. A sua opinião foi partilhada por vários dos outros discípulos, pois ainda tinham espírito carnal. Por várias razões, Jesus permite que a generosidade de Madalena seja assim culpada. E em primeiro lugar, ele deseja anunciar a sua aproximação à morte, que é misticamente expressa pelo derrame desta pomada sobre o seu corpo. Então, também, ela glorificaria Madalena, e, portanto, ela diz-lhes que estão presentes, que o seu amor terno e ardente será recompensado, e que o seu nome será celebrado em todos os países, sempre que o Evangelho seja pregado. Mateus 26:13. E por último, ele consolaria aqueles cujo amor generoso os leva a serem liberais nos seus dons para seus altares, pois o que ele aqui diz de Madalena é, na realidade, uma defesa para eles, quando são acusados de gastar demasiado sobre a beleza da casa de Deus. Vamos premiar cada um destes ensinamentos divinos. Vamos adorar e honrar Jesus, tanto na sua própria pessoa, como em seus pobres. Vamos honrar Madalena e imitar a sua devoção à paixão e morte de Nosso Senhor. Em bem, preparemos os nossos perfumes para o nosso Divino Mestre. Deve haver a mirra dos magos, que significa penitência, e o precioso spikenard de Madalena, que é o emblema do amor generoso e compaixão.
No ofertório, o nosso Redentor implora ao seu Pai eterno que o libertasse dos seus inimigos, e cumprisse os decretos relativos à salvação da humanidade. Ofertório. Liberta-me dos meus inimigos, ó Senhor, a ti fugi, ensina-me a fazer a tua vontade, porque tu és o meu Deus. O segredo conta-nos o maravilhoso poder dos mistérios sagrados. Este sacrifício não só purifica as nossas almas, também os eleva a uma união perfeita com aquele que é o seu Criador. Segredo. Grande, Deus Todo-Poderoso, que sendo purificado pela poderosa virtude deste sacrifício, podemos chegar com maior pureza ao Autor e ao seu Instituto. Através, etc. Em seguida, é adicionada uma das seguintes orações. Contra os perseguidores da Igreja. Proteja-nos, Senhor, enquanto ajudamos aos teus mistérios sagrados, que sendo empregados em atos de religião, podemos servir-te tanto no corpo como na mente. Através, etc. Para o Papa. Seja apaziguado, ó Senhor, com a oferenda que fizemos, deixe de proteger o vosso servo N, a quem tiveste o prazer de nomear pastor sobre a tua igreja. Através, etc. Depois que os fiéis têm parte do mistério divino, lê-se, na comunhão hino, uma maldição contra os inimigos do nosso Salvador. Assim, Deus age no seu governo do mundo, aqueles que recusam a sua misericórdia, não podem escapar à sua justiça. Comunhão. Deixe-os corar e ter vergonha, que regozijam-se com os meus infortúnios, deixe-os ser cobertos de vergonha e confusão, que falam maliciosamente contra mim. A Igreja conclui as suas orações do sacrifício desta manhã, implorando que os seus filhos possam perseverar no santo fervor, que receberam na sua própria fonte. Pós-comunhão. Que os teus mistérios sagrados, ó Senhor, inspire-nos com fervor divino, que podemos deliciar tanto no seu efeito como na celebração. Através, etc. A isto é adicionado um dos seguintes. Contra os perseguidores da Igreja. Suplicamos a vós, Senhor nosso Deus, que não deixes exposto aos perigos da vida humana, aqueles a quem tu tenhas permitido participar destes mistérios divinos. Através, etc. Para o Papa. Que a participação deste sacramento divino nos proteja, suplicamos-te, ó Senhor, e sempre procure segurança e defesa para o seu servo N, a quem você nomeou pastor sobre a tua igreja, juntamente com o rebanho comprometido com a sua carga. Através, etc. Vamos rezar. Desçam as vossas cabeças a Deus. Ajude-nos, ó Deus, a nossa salvação, e conceder que possamos celebrar com alegria a memória destes benefícios, pelo qual teve o prazer de nos redimir. Através, etc. Como uma conclusão apropriada para este dia, podemos usar a seguinte bela oração, tirada da antiga liturgia gaulânica. Oração. Oratio ad estam. Ó grande soberano. Adonai, Cristo, nosso Deus. Crucificar-nos, com a si mesmo, a este mundo, que para que a tua vida possa estar em nós. Assuma os nossos pecados, que podem crucificá-los. Atraia-nos para ti mesmo, já que foi para o nosso bem que te ergueste da terra, e assim nos arrebatas do poder do tirano impuro, pois, embora por carne e pelos nossos pecados, estamos expostos aos insultos do diabo, mas desejamos servir, não ele, mas tu. Seríamos os seus súditos, pedimos para ser governado por nós, pois, pela tua morte na cruz, tu fizeste entregar-nos, que são mortais e cercados pela morte. É abençoar-te por este maravilhoso favor, que hoje oferecemos-te o nosso serviço dedicado, e humildemente te adorando, agora imploramos a ti, para apressar a nossa ajuda, ó teu Deus, o eterno e todo-poderoso. Que a tua cruz nos lucre assim para o bem, que tu, pelo seu poder, possas triunfar sobre o mundo em nós, e tua própria misericórdia nos restaure, pelo teu poder e graça, a antiga bênção. Ó tu, cujo poder transformou o futuro no passado, e cuja presença faz com que o passado esteja presente, conceda que a tua paixão possa levar-nos à salvação, como se tivesse sido realizado agora neste mesmo dia. Que as gotas do teu sangue santo, que até agora caiu sobre a terra da cruz, seja nossa salvação presente, que ele lave todos os pecados da nossa natureza terrena, e seja, por assim dizer, misturado com a terra do nosso corpo, tornando-o todo teu, uma vez que nós, pela nossa reconciliação com ti, a nossa cabeça, foram feitos um corpo com a si. Tu que sempre reinares com o Pai e o Espírito Santo, agora começas a reinar sobre nós, ó homem Deus, Cristo Jesus, Rei para sempre.
igual 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 igual. Este texto é retirado do ano litúrgico, da autoria de Dom Próspero Guerra Níger.